Boa noite, irmãos. Me coube a reflexão, né, para fazer hoje, e eu procurei, né, me embasar essa reflexão em 3 filmes: o Transformers, o Super-Homem e o Homem-Aranha. Né, acredito que a maioria conhece, né, esses personagens desses filmes. Lógico que são personagens fictícios, né? Mas dos quais a gente tem assim muitas lições para nós tirarmos. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, que a primeira personagem que a gente vai trabalhar é o Transformers. O Transformers, o próprio nome diz, né? Muda de forma, né? E quando a gente pensa nessa mudança de forma de um brinquedo, que o Transformer é um robô, né? E que é um robô alienígena, né? Quer dizer, robôs, né? Porque são vários. E eles são capazes de transformar os seus corpos em brinquedos, em objetos, né? E aí, esse Transformer ele é dividido em 2 partes, né? Tem aqueles Transformers que são do bem e os Transformers que são do mal, né? E então a gente vai fazer aí mais ou menos um paralelo, né? Falando sobre este filme, Transformers, que é a mudança de forma. O que a gente tem a ver com isso e o que isso também pode ter a ver conosco, né? Primeira coisa, o Transforme do Bem são 8, tá? Sendo que um deles, que é o Optimus Prime, ele é o protagonista do universo, ele é o líder, né? Ele é que bota para quebrar e vence. E nós temos o Transforme do Mal, que é o Megatron, né? Que ele é derrotado pelo Prime e ele é lançado à deriva num espaço profundo. E o que acontece quando ele é lançado, né? Ele se espatifa todo, né? É um robô, ele se espatifa todo. E então ele é encontrado por um outro vilão, né, dessa franquia, que o nome é Unicron, e ele reformula, né, pega os restos mortais. Bom, dando prosseguimento, né, sobre os Transformers, quando o Unicron, né, juntou os restos mortais do Megatron, ele transformou o Megatron em um Galvatron. Isso quer dizer, o transformou em um outro ser do mal, né? Então, a gente tem que ver, né, rever os nossos conceitos, se realmente somos pessoas transformadas, somos pessoas que fazemos a diferença na sociedade, né? Porque é isso que Deus quer, né? Que nós nos transformemos dia a dia para a honra e glória dele. Porque nós sabemos que existe o mal, existe o bem, mas nós, quanto cristãos, temos que sempre optar pelo bem, né? Mesmo que isso às vezes nos cause algum desconforto, né? Que às vezes a gente tem vontade de sair da graça, mas que o Senhor nos ajude, né, a nos transformar a cada dia, não nos conformando com esse mundo, né, mas para que a glória de Cristo seja revelada em nós. Amém. Bem, o segundo personagem que nós vamos falar é o Super-Homem. Eu estou lendo o livro Kryptonita, do John Bevere, e ele assim me inspirou, né, falar sobre esses personagens, fazendo um paralelo com a nossa vida, né? Então eu tirei essa parte do Super-Homem do livro, né, que eu estou lendo. Então eu achei muito interessante para a gente poder também compartilhar. Aí ele faz um paralelo entre a história do Super-Homem, né, e a nossa vida de fé. Então a primeira coisa que ele diz é o seguinte: o Super-Homem não é deste mundo. Nós, os filhos de Deus, também não somos.
B. Ele tem poderes sobrenaturais que os seres humanos normais não possuem. Nós somos sobrenaturalmente empoderados de forma que as pessoas que não são do Senhor não são. Ele luta contra o mal, nós também. Ele protege os oprimidos pelos vilões. Nós fomos chamados para protegermos os fracos e libertarmos os cativos. A força dele vem da luz do sol. A nossa vem da estrela da manhã, que é Jesus, né? E então ele fala aqui no livro uma coisa que a gente deve assim, prestar bastante atenção, né? Há apenas uma coisa que pode parar o super-homem. É a criptonita, né? Quem viu já o filme do Super-Homem, acho que a maioria das pessoas já viram. O que é a criptonita? Ela é uma substância radioativa, fictícia, né? Do planeta natal do Super-Homem. Então, quando a gente pensa nessa questão, né, da criptonita que paralisa, tira o superpoder do Super-Homem, a gente sabe também que um filho de Deus também pode ser parado por uma criptonita, que é o pecado, né? Então, o pecado se originou no Éden e de lá que nós viemos, né? Os nossos pais foram colocados lá, né? A Eva nasceu lá, mas Adão foi colocado, e de lá se originou o pecado. Então, a criptonita, ela não apenas neutraliza as habilidades de outro mundo que o super-homem possuía, mas também o tornava mais fraco que um homem, um ser humano comum. Tamanho era o poder dessa criptonita, né? A nossa criptonita faz o mesmo. A vantagem que a criptonita tinha sobre o super-homem é que ela não era facilmente reconhecível, né? Então, ele podia ficar sob os efeitos da criptonita por muito tempo. Continuando aí com o super-homem, né? O que faz com que a criptonita tenha uma vantagem sobre o super-homem é que ela é difícil de ser reconhecida, vamos dizer assim. Então, o super-homem, ele fica muito tempo sob os efeitos dela. Quando ele consegue identificar, ok, mas até identificar, ele fica sob, né, os efeitos da criptonita. Então, da mesma forma, a nossa criptonita, né, o nosso pecado, ele vai também nos enfraquecendo. E não só quanto indivíduos, mas também como corpo de Cristo. Porque a gente sabe quando tem um irmão com alguma dificuldade, algum problema, né, que a gente consegue identificar e às vezes as pessoas não reconhecem, né? Então é preocupante como corpo de Cristo que a gente possa, né, tentar buscar em Deus, né, a vantagem da criptonita sobre o super-homem é porque ela não é fácil de ser reconhecida. Então, ele fica muito tempo sob os efeitos dela, até que a reconheça. Então, a gente também, como crente, que nós temos as nossas criptonitas, quer dizer, que nós temos os nossos pecados que nos enfraquecem, e muitas vezes nós não o identificamos ou não queremos identificá-lo, né? E às vezes a gente fica muito e muito tempo sob a ameaça desse pecado, né? Dessa criptonita, até que a gente reconhece, chega até o Senhor, pede perdão, né? E Ele, como Pai amoroso, perdoa mesmo, né? Mas esse enfraquecimento nosso não é só nosso, né? É no corpo de Cristo, porque ela tanto ele tanto nos enfraquece, né, como indivíduos, mas como corpo de Cristo também. Então, é necessário, né, que nós sempre busquemos ao Senhor para que Ele possa nos ajudar, né, a reconhecermos as nossas criptonitas e que nós também tenhamos desejos, né, de fazer a mudança. Porque só reconhecer o pecado, mas não mudar, não adianta, né? Então é necessário que realmente a gente se coloque na presença do Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós e que os nossos pecados sejam perdoados. Amém.
E por último, né, nós vamos falar sobre o Homem-Aranha, mas não sobre a história dele, mas sim sobre duas frases. Ele tem várias frases, né, mas nós vamos falar sobre duas frases que ele fala, né, no filme, que eu achei assim, interessante pegar para gente. Primeira frase ele diz, né? Se alguém precisa de ajuda e você pode ajudar, tem a obrigação de fazer isso. Repetir. Se alguém precisa de ajuda e você pode ajudar, você tem a obrigação de fazer isso. Lá em Lucas, capítulo 3, versos 10 e 11, diz assim: Então o povo perguntava, o que devemos fazer? Ele respondia, quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com o que não tem. Essa é a palavra de Deus, esse é o recado do Senhor. E quando o Homem-Aranha fala sobre isso, se você pode ajudar uma pessoa, você sabe o que está precisando e você não faz isso, você está prestando um desserviço. Então a palavra de Deus fala exatamente isso, Se alguém está precisando de alguma coisa e nós podemos ajudar, nós temos que fazer isso. É a obrigação do cristão, É nosso dever fazer isso, Não só pensar em nós mesmos, mas pensar no outro. E aquela frase célebre que todo mundo conhece, Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E claro, nós que somos poderosos no Senhor, nós temos muitas responsabilidades, com o mundo, com as pessoas que convivem conosco, enfim, com a sociedade. Nós temos essa responsabilidade. E o que a palavra de Deus diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 10, diz assim: porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo como sermos julgados por Ele. E cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na Terra. Então, nós temos essa responsabilidade, E nós seremos julgados por tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer aqui na Terra. Então, que nós possamos entender qual é a minha responsabilidade. Bom, aqui no Homem-Aranha, a gente falou sobre 2 frases e a última foi essa, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí a gente pergunta, qual é a sua responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Quando nós nos apresentamos a Deus, quando nós nos apresentarmos a Deus, nós teremos que dar conta, de tudo que nós fizemos. Mas também nós vamos dar conta de tudo que nós deveríamos e poderíamos ter feito e não fizemos. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a cumprirmos o propósito dele em nossas vidas. Porque nós, como crentes em Cristo, temos muitas responsabilidades. E não é só quanto a mim ou a você. Nós temos responsabilidade com a Igreja de Cristo. Então é necessário que a gente seja testemunha, que a gente viva o Evangelho e que a gente realmente seja responsável. É necessário que nós, como crentes, nos humilhemos perante Deus e peçamos a Ele, para que Ele nos indique, que Ele nos mostre aquilo que realmente nós devemos e precisamos fazer. Porque o mundo está clamando, as pessoas ao nosso redor estão nos observando, e se nós não fizermos a diferença nesse mundo, ninguém mais vai fazer. Então, que Deus nos abençoe. Amém.